Imagine despertar dentro de si uma energia interior infinita, uma corrente de poder supremo capaz de alinhar sua vibração ao pulso do universo. Este não é apenas um pensamento inspirador, é um chamado real, um convite para atravessar o véu do ordinário e entrar em contato com aquilo que Tesla chamava de frequência universal. A promessa é ousada, mas verdadeira. Existe em você uma potência adormecida. E hoje, aqui, você terá acesso a uma fórmula secreta que, segundo muitos que a praticaram, transforma sua percepção da realidade e ativa um campo de manifestação ilimitada. E se a vida que você viveu até agora fosse apenas um reflexo dos padrões herdados da psique coletiva? E se as suas limitações não fossem verdadeiras barreiras, mas apenas véus impostos por modelos invisíveis? Tesla intuía que tudo no universo vibra, que cada pensamento é uma onda, cada emoção uma frequência. Quando alguém se lembra disso profundamente, o corpo começa a responder. As sinapses se acendem como raios, e a realidade parece mudar sua densidade. Talvez você já tenha sentido algo assim em um momento de êxtase silencioso, quando uma intuição chega como um raio de clareza. Essa sensação é a borda do campo de energia infinita que mora em você. Agora feche os olhos por um instante e imagine uma corrente elétrica fluindo pelo seu corpo, não como dor, mas como luz. Essa luz percorre cada célula, acordando memórias ancestrais, lembrando você de que sua essência não é feita de carne apenas, mas de vibração universal. Tesla acreditava que a chave estava no 3, no 6 e no 9, símbolos que não eram apenas números, mas portais para compreender a estrutura vibracional do cosmos. Se o universo pulsa em padrões, então você também pulsa e pode aprender a se alinhar a esses ritmos como quem sintoniza uma estação de rádio secreta. O paradoxo é que muitos vivem como se estivessem desligados dessa energia. O corpo pesa, a mente se repete, os dias parecem iguais. Mas isso não é falha sua. São apenas dinâmicas invisíveis, padrões coletivos que anestesiam o espírito. Quando você começa a respirar de maneira consciente, quando sente que o ar entra e sai carregado de energia cósmica, algo dentro de você se rompe. É como se o ferro enferrujado da repetição se partisse, revelando o ouro escondido sob a superfície. Experimente agora. Inspire fundo, imagine que está puxando partículas de luz e, ao expirar, sinta que entrega de volta ao universo ondas de gratidão. Tesla escrevia em seu diário secreto que a mente humana era capaz de captar correntes sutis de energia que escapavam aos olhos comuns. Ele não falava de magia, mas de ciência oculta, aquela dimensão que ainda não havia sido traduzida em fórmulas acadêmicas, mas que se apresentava diante dele como relâmpagos interiores. Essa mesma energia pode ser experimentada por você. Basta suspender por um momento a descrença e permitir-se sentir o invisível. Não se trata de acreditar, mas de experimentar. Quando você fecha os olhos e se coloca em silêncio, há um campo energético que se abre, e nele, sua consciência pode se expandir, como uma antena captando vibrações secretas. E se sua vida inteira tivesse sido um chamado para este instante? Muitos relatam que, ao praticarem exercícios simples de atenção ao campo energético, uma transformação profunda ocorre. Eles percebem que os pensamentos se reorganizam, que velhos medos perdem força, que uma clareza inesperada invade o coração. Isso não é promessa de milagre imediato, mas o resultado natural de alinhar-se com a energia vibracional que sustenta o universo. Como disse Tesla, se você quiser compreender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Imagine aplicar essa frase não como conceito, mas como prática viva em seu dia a dia. Faça agora uma pequena prática. Coloque sua mão sobre o coração e sinta o pulso. Esse batimento não é apenas biológico,
é uma onda ressoando em sintonia com campos maiores. Visualize que cada batida libera uma esfera de luz que se expande ao redor do seu corpo como uma aura vibracional. Perceba que essa luz não para nos limites da pele, mas se espalha em todas as direções, tocando realidades sutis. Muitos descrevem essa experiência como um encontro com a energia livre de Tesla, uma sensação de conexão com a rede invisível que une tudo o que existe. Você pode estar se perguntando, mas e se isso não funcionar comigo? Esse é o eco natural da mente condicionada, acostumada a esperar provas externas antes de se entregar à experiência interna. Tesla também foi questionado, ridicularizado, desacreditado, e, no entanto, seus experimentos revelaram ao mundo que existe uma inteligência vibracional mais ampla do que o olho humano pode ver. Talvez a sua dúvida seja justamente o portal que precisa ser atravessado. Não lute contra ela, apenas observe-a e perceba que mesmo a dúvida vibra em uma frequência. Você pode transmutá-la em curiosidade, e a curiosidade em abertura, e a abertura em experiência direta. Imagine que você caminha em um campo ao entardecer. O céu é dourado e no ar, pequenas partículas brilham como poeira cósmica. Você estende a mão e percebe que essas partículas respondem ao seu movimento, como se o universo fosse sensível ao seu toque. Essa imagem não é apenas poética, é uma metáfora do que Tesla compreendia, que o campo energético do universo responde à intenção humana. Quando sua vibração se eleva, sua realidade começa a responder em ressonância. Você se torna co-criador, não por força, mas por sintonia. E o que impede essa sintonia? Muitas vezes é o excesso de ruído interno, o peso das repetições mentais. Mas há um truque. Em vez de lutar contra os pensamentos, você pode simplesmente escutá-los como ondas. Quando percebe que cada pensamento é apenas uma frequência passageira, você se liberta do peso de acreditar em todos eles. É aqui que o poder supremo da manifestação começa a se revelar, não ao tentar controlar tudo, mas ao aprender a escolher com quais frequências deseja permanecer. Tesla dizia que o universo é como uma sinfonia e que cada ser humano é um instrumento dentro dessa orquestra. Pergunto a você, que música sua vida tem emitido até agora? Uma melodia de repetição, cansaço e busca externa, ou uma canção de despertar, alinhada ao campo vibracional infinito? Ao ouvir esta pergunta, talvez você sinta um aperto no peito ou uma faísca nos olhos. Esse é o chamado da sua energia interior pedindo para ser lembrada. Ao entrar em contato com esse campo, muitas pessoas relatam que começam a perceber coincidências significativas, sincronicidades que parecem organizar os acontecimentos da vida de forma misteriosa. Não é magia, é a vibração universal respondendo à sua nova frequência. A mente racional pode tentar reduzir isso a acaso, mas o coração reconhece, existe uma inteligência maior operando, e você faz parte dela. Ao se alinhar, você desperta não apenas para o poder de manifestar, mas para o milagre de existir como parte de um cosmos vivo e consciente. E aqui, diante desse portal, a questão não é mais se você acredita ou não, mas se está disposto a experimentar. Feche os olhos novamente e visualize-se envolto por um campo de energia sutil. Imagine que cada célula do seu corpo vibra como uma estrela. Respire fundo e perceba. Você não está separado do universo. Você é o próprio universo em expressão. Tesla chamou isso de energia livre. Hoje, chamamos de despertar espiritual. Mas os nomes pouco importam. O que importa é a experiência direta, o toque da eternidade dentro de você, o sopro da energia infinita, lembrando que sua vida é um laboratório vivo da consciência cósmica. Talvez você perceba neste instante que o verdadeiro segredo de Tesla nunca esteve apenas em suas invenções visíveis, mas em sua forma de perceber a realidade como um campo vivo de possibilidades. Ele não via cabos, fios ou lâmpadas
como meros objetos, mas como manifestações densificadas de uma energia invisível que ele conseguia tocar com a mente. Essa percepção abre para você uma nova chave. O que você vê no seu cotidiano, a casa, as pessoas, os objetos, são apenas traduções lentas de um mar vibracional mais rápido. E, se você aprender a mergulhar nesse mar, sua vida deixa de ser um acaso e se torna um diálogo consciente com a própria fonte criadora. Quando falo em energia interior infinita, não me refiro a uma força distante que você precisa conquistar, mas a uma presença que já habita cada átomo do seu ser. Tesla sabia que o corpo humano não é uma máquina isolada, mas uma antena cósmica, projetada para captar ondas que estão além da percepção ordinária. Pense, se uma simples estação de rádio consegue captar vozes vindas de milhares de quilômetros, por que o seu corpo, infinitamente mais sofisticado, não poderia captar mensagens do próprio tecido do universo? Esse é o ponto onde ciência e espiritualidade se encontram e onde você começa a recordar que não está desconectado, apenas adormecido. Imagine agora que seu coração é como uma bobina elétrica. Cada batida gera um campo magnético que se expande ao redor do seu corpo em metros de distância. Esse campo não é metáfora. A ciência já detecta a vibração cardíaca como uma onda mensurável. O que Tesla acrescentaria é que essa onda pode ser modulada pela sua intenção, pela qualidade da sua atenção e do seu estado interior. Quando você vibra em amor, gratidão ou silêncio profundo, esse campo se organiza em padrões harmônicos. Quando vibra em medo, pressa ou repetição, ele se desorganiza. Assim, o segredo não está em lutar contra o mundo externo, mas em aprender a regular sua própria frequência interior. Há algo de profundamente alquímico nessa prática. Você se torna, pouco a pouco, um transmutador vivo. As experiências densas deixam de aprisionar você e começam a se dissolver na presença da sua energia sutil. Tesla entendia que a eletricidade poderia ser transmitida sem fios, mas essa não era apenas uma descoberta tecnológica, era também uma metáfora espiritual. Sua energia interior pode ser irradiada sem esforço, tocando ambientes, pessoas e situações ao seu redor, como se fosse uma onda silenciosa, reorganizando a realidade. Quem pratica relata que até mesmo as circunstâncias externas parecem se alinhar, como se a vida começasse a conspirar em favor de uma nova melodia. Mas aqui surge um paradoxo. Quanto mais você tenta controlar essa energia, mais ela escapa. Não se trata de técnica rígida, mas de rendição consciente. Tesla passava noites inteiras em silêncio, contemplando a dança invisível das forças. Ele sabia que o conhecimento verdadeiro não se impõe, mas se revela quando a mente se aquieta. Por isso, proponho a você um experimento simples. Escolha um momento do seu dia para não fazer nada, apenas sentir, não meditar, não respirar de forma forçada, apenas estar presente como testemunha. Nesse estado, o campo energético começa a se revelar de forma espontânea, como um rio que flui sem esforço quando a pedra é retirada. Seus pensamentos, então, se tornam como faíscas elétricas, e você começa a perceber que cada faísca tem o poder de criar ressonâncias invisíveis. Tesla dizia que a imaginação é mais poderosa que o conhecimento, porque é através dela que você acessa frequências que ainda não se materializaram. Pense em um desejo seu, algo profundo, não superficial. Agora, em vez de vê-lo como uma falta, imagine-o como uma onda que já existe em outra dimensão e que apenas aguarda sua sintonia. O ato de visualizar com clareza não é uma fantasia infantil, mas uma tecnologia interior que ativa circuitos ocultos do cérebro e do coração. Você pode estar sentindo um leve desconforto, como se essa revelação fosse grande demais para carregar. Esse desconforto é natural. É a mente antiga tentando se agarrar às velhas certezas. Tesla também enfrentava esse limite, mas em vez de recuar, ele se entregava ao desconhecido como quem atravessa um portal.
Ele dizia que cada noite, sem sono, era uma viagem às dimensões invisíveis, onde recebia insights que depois traduzia em invenções concretas. A pergunta é: você está disposto a atravessar seus próprios portais? Porque é apenas na fronteira entre o conhecido e o desconhecido que o poder supremo da manifestação se acende. Veja, não estamos falando de algo distante ou inatingível. A energia que Tesla percebia está vibrando agora mesmo ao seu redor, no ar que respira, no espaço entre suas mãos, no silêncio entre suas palavras. O problema é que fomos treinados para ignorá-la, como se fosse ruído. Mas, ao mudar o foco, você descobre que o ruído sempre foi música, apenas em uma frequência que você ainda não sabia ouvir. Esse despertar é como aprender uma nova língua. No início soa estranho, mas logo o corpo inteiro começa a traduzir os sinais com naturalidade. Talvez você questione: mas como saber se estou realmente conectado? A resposta é simples e sutil. Você saberá porque sentirá expansão. A mente pode duvidar, mas o corpo não mente. Quando você entra em ressonância com a energia cósmica, o tempo parece desacelerar, a respiração se aprofunda e surge um estado de clareza que não depende de circunstâncias externas. É como se você se tornasse o centro de um campo silencioso e tudo ao redor começasse a girar em harmonia. Esse estado não precisa de provas, porque é autoevidente. É como o calor do sol. Você não precisa acreditar nele, apenas sentir. E se cada momento de sua vida fosse um laboratório secreto para experimentar essa energia? Tesla nunca separava a ciência de espiritualidade, porque para ele, tudo era parte da mesma dança vibracional. O mesmo acontece com você. Cada conversa, cada desafio, cada emoção é uma oportunidade de ajustar sua frequência. Ao invés de buscar lugares especiais ou técnicas complexas, comece a perceber que sua vida já é o templo onde a energia infinita se manifesta. Quando você acolhe essa perspectiva, nada é banal. Até o silêncio de uma madrugada se torna portal para o universo. Esse despertar não é apenas individual, mas coletivo. Quando uma pessoa ativa sua energia interior, ela se torna como um farol, irradiando frequências que tocam os outros de forma invisível. Tesla compreendia que a humanidade estava destinada a evoluir para além dos limites da matéria densa e que o futuro seria construído por aqueles capazes de vibrar em sintonia com dimensões mais sutis. Isso significa que, ao despertar sua energia infinita, você não apenas transforma sua vida, mas também contribui para uma mudança mais ampla no campo da consciência humana. Agora, permita-se imaginar que você está diante de uma imensa esfera de luz, suspensa no espaço. Essa esfera pulsa em ritmo com o seu coração, e ao se aproximar dela, você percebe que não é algo externo, mas o reflexo ampliado da sua própria energia. Ao tocar essa esfera, uma corrente percorre sua espinha, e de repente você entende: a energia interior infinita não precisa ser buscada fora, porque sempre foi você. Essa percepção dissolve o esforço e deixa apenas o fluir. O poder supremo da manifestação, então, não é um ato de conquista, mas de recordação. Tesla dizia que o segredo não estava na força, mas na frequência. Ele via que o universo responde como um espelho vibracional. Aquilo que você emite, você recebe. Quando você vibra em carência, encontra mais carência. Quando vibra em plenitude, encontra abundância. Essa não é uma crença, mas uma lei da ressonância. E ao compreender isso, você deixa de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. Sua energia interior se torna infinita, porque você para de desperdiçá-la em resistência e a canaliza em criação. Muitos evitam esse caminho porque parece abstrato demais, mas a verdade é que nada é mais concreto. Pense em alguém que você ama profundamente. Só de imaginar essa pessoa, seu corpo muda, sua respiração se suaviza, seu coração se aquece, seu rosto se ilumina. Isso é energia vibracional em ação.
mudando sua biologia em segundos. Agora, imagine aplicar essa mesma intensidade de vibração não apenas em lembranças, mas em cada momento presente. Esse é o portal que Tesla nos deixou. A possibilidade de viver em estado de vibração consciente, onde a manifestação é inevitável. E não se trata apenas de desejar coisas materiais, mas de acessar estados de ser. Quando sua energia interior infinita desperta, você percebe que a verdadeira manifestação é sentir-se em casa no universo. O carro, a casa, o dinheiro, tudo isso pode vir como consequência, mas nunca é o centro. O centro é a lembrança de que você é parte inseparável do campo cósmico. Essa lembrança é libertadora, porque dissolve a ilusão da separação e coloca você em contato direto com o fluxo da vida. Neste momento, talvez você sinta uma vibração sutil percorrendo seus braços, ou uma leve expansão no peito. Preste atenção a isso, porque não é acaso, é a energia respondendo ao simples ato de ser reconhecida. Tesla dizia que a energia do universo é como um oceano infinito esperando que você mergulhe. O mergulho começa com o simples gesto de prestar atenção. Assim, o portal já está aberto. E a fórmula secreta, nunca revelada antes, começa a se inscrever em você, não como palavras, mas como vibração viva. E se essa vibração for, na verdade, a linguagem original, que conecta todos os seres? Uma linguagem sem palavras, sem fronteiras, sem barreiras, apenas ondas se encontrando em sinfonia. Essa possibilidade muda tudo. Você não precisa mais procurar fora, porque descobre que já fala essa língua com cada batida do coração, com cada respiração consciente, com cada olhar atento. Você já é parte da conversa eterna que Tesla apenas começou a traduzir em experimentos e fórmulas. E assim, aqui, diante desse campo de infinitas possibilidades, surge uma nova pergunta. Qual será a frequência que você escolherá emitir daqui para frente? E se, em vez de pensar na energia como algo a ser alcançado, você começasse a percebê-la como uma respiração cósmica já presente em tudo? Imagine que o universo inteiro inspira e expira como um gigantesco pulmão vibracional. E cada ser humano é uma célula dentro desse organismo infinito. Tesla intuía isso. A vida não é um acúmulo de acasos, mas um movimento ordenado por uma frequência universal. E quando você se alinha a esse ritmo maior, descobre que não há esforço na manifestação. Há apenas sincronia. O que parecia distante se aproxima. O que parecia impossível se torna natural. Há momentos em que você sente que está fora de lugar, como se sua vida fosse uma engrenagem enferrujada, tentando se encaixar numa máquina que gira rápido demais. Essa sensação de deslocamento não é sinal de fracasso, mas um convite para lembrar-se de que sua verdadeira função não é repetir padrões, mas vibrar na frequência singular que lhe pertence. Tesla dizia que cada ser humano é como uma nota musical na grande sinfonia do cosmos. Quando você toca a sua nota, não apenas encontra harmonia interna, mas ativa uma melodia que ressoa em toda a criação. Imagine agora que sua mente é um campo elétrico em constante movimento. Cada pensamento é uma partícula, uma faísca que se lança para fora, criando ondas que ecoam no invisível. Quando você repete pensamentos de medo, cria ondas densas que se espalham e retornam. Quando pensa com clareza, gratidão ou fé, gera ondas mais sutis que atravessam distâncias e voltam em forma de oportunidades. Esse é o poder supremo da manifestação, perceber que sua mente não é um depósito de ideias, mas um transmissor que dialoga com a energia cósmica. E se lhe dissesse que até seus silêncios emitem vibração, que até quando você não diz nada, o seu campo energético continua a irradiar frequências que moldam o que acontece ao redor. Tesla entendia isso de forma visceral. Seu silêncio não era vazio, mas laboratório secreto. Ele mergulhava no silêncio como quem entra em contato com um reator invisível, e de lá
saía com ideias que mudaram o destino da humanidade. Você também tem esse reator dentro de si. A diferença é que talvez ainda não tenha aprendido a confiar nele. Olhe para suas mãos. Elas parecem sólidas, mas na verdade são feitas de partículas em constante movimento. Cada célula vibra, cada átomo pulsa, cada elétron dança em torno de um núcleo invisível. O que Tesla sabia é que esse movimento não é aleatório, é regido por leis sutis, e essas leis podem ser influenciadas pela consciência. O simples ato de você perceber que tudo em você é vibração já muda a forma como a energia circula. É como se o universo respondesse ao olhar atento, revelando segredos que estavam escondidos apenas pela distração. Você já percebeu como certos lugares parecem carregar uma energia diferente? Um templo, uma floresta, uma praia ao entardecer? Nesses lugares, seu corpo relaxa, sua mente silencia e sua intuição desperta. Isso não acontece por acaso, mas porque esses ambientes vibram em harmonia com o campo universal. Tesla sabia que o ser humano pode se transformar em um templo vivo, carregando consigo essa mesma harmonia onde quer que vá. A pergunta é: você está disposto a se tornar esse templo, a irradiar essa vibração de forma consciente, a ser o lugar onde outros sentem paz só de se aproximar? A energia interior infinita não é apenas para contemplação, mas para aplicação prática. Imagine enfrentar um desafio em sua vida, não com tensão, mas com a lembrança de que existe um campo universal pronto para sustentar você. Em vez de reagir, você respira. Em vez de se desesperar, você se ancora. Nesse estado, soluções surgem, coincidências acontecem, caminhos se abrem. Tesla dizia que a energia sutil é mais real do que a matéria, e isso significa que o que você chama de problema já tem, em outra frequência, sua solução latente. Basta alinhar-se para percebê-la. E se cada emoção fosse, na verdade, uma senha vibracional? A raiva, a tristeza, a alegria, o amor, cada uma abre portas diferentes no campo invisível. Tesla via a mente humana como uma chave que podia acionar forças ainda desconhecidas. Quando você escolhe permanecer em estados mais elevados, não está apenas se sentindo bem, está literalmente girando a chave de portas que dão acesso a realidades mais amplas. O segredo não é suprimir as emoções densas, mas transmutá-las em energia criadora, assim como o alquimista transforma chumbo em ouro. Talvez você tenha se perguntado por que Tesla estava tão obcecado pelo 3, pelo 6 e pelo 9. Ele não via esses números como símbolos místicos isolados, mas como fractais da própria arquitetura do universo. O 3 representa a tríade da criação: energia, frequência e vibração. O 6 é o equilíbrio, o hexágono sagrado que estrutura as formas. O 9 é a transmutação, a passagem de um ciclo para outro. Ao meditar nesses números, Tesla não fazia superstição, mas decodificação. Ele sabia que cada número é uma frequência e que, ao sintonizar-se com ela, você ativa aspectos ocultos da consciência. Agora permita-se imaginar que o espaço ao seu redor está cheio de linhas invisíveis, como teias de luz interligando tudo. Ao mover sua mão, você não apenas toca o ar, mas desloca ondas que percorrem essa rede. Tesla via essa rede em suas visões noturnas, e foi dela que nasceram suas invenções. Você também pode acessar essa percepção, não com os olhos físicos, mas com a sensibilidade do coração. Quando você sente que tudo está interligado, começa a viver em estado de reverência, sabendo que cada gesto reverbera em dimensões que você não vê. E se sua vida não fosse um acaso, mas um projeto energético em constante atualização? Tesla acreditava que o ser humano não está limitado pelo tempo linear, mas que pode acessar informações de outras dimensões através da vibração. Isso significa que o seu futuro já existe em frequências invisíveis, esperando sua sintonia para se materializar. Quando você entra em estados de presença,
começa a captar lampejos desse futuro, como sonhos que atravessam o véu da realidade. A intuição é a antena que lhe dá acesso a esses sinais. Talvez você se sinta pequeno diante de tamanha revelação, como se fosse apenas uma partícula perdida no universo. Mas, lembre-se, cada partícula contém em si o holograma do todo. Tesla dizia que mesmo o menor átomo carrega dentro dele o reflexo da energia universal. Isso significa que você não é um fragmento isolado, mas uma réplica viva do cosmos. Quando desperta para isso, percebe que a energia interior infinita não é um dom para alguns, mas a essência de todos. O que muda é apenas quem se lembra e quem permanece esquecido. Há uma beleza secreta em aceitar que não precisamos compreender tudo intelectualmente. Tesla recebia visões que muitas vezes não conseguia explicar em palavras, mas que mais tarde se tornavam invenções revolucionárias. Isso nos mostra que o intelecto é apenas uma parte do processo, não o todo. Sua energia interior infinita se ativa mais pelo sentir do que pelo pensar. O coração, nesse sentido, é mais inteligente do que a mente. Ele não precisa de provas, apenas de vibração. Ao confiar nele, você se conecta a uma fonte que transcende a lógica e abre portais de manifestação. E se as estrelas no céu não fossem apenas corpos distantes, mas antenas cósmicas, irradiando frequências que você pode captar? Tesla contemplava o firmamento como quem lê um livro sagrado. Ele sabia que cada estrela vibra em uma nota única e que o conjunto cria a música do universo. Ao alinhar-se internamente, você pode escutar essa sinfonia silenciosa. Muitos místicos chamaram isso de música das esferas. Não é metáfora, é experiência real. Você já escutou, em sonhos ou meditações, um som sem origem? Talvez tenha sido um vislumbre dessa melodia universal. Quando sua energia interior desperta, você deixa de viver como um prisioneiro do acaso e passa a caminhar como um co-criador consciente. Isso não significa que nunca enfrentará desafios, mas que saberá dançar com eles. Tesla não teve uma vida fácil. Foi incompreendido, isolado, muitas vezes ignorado. E ainda assim, irradiava a chama de sua visão porque estava conectado a algo maior. Essa é a lição. Sua energia infinita não depende de reconhecimento externo, mas da convicção íntima de que você está em sintonia com a fonte universal. Pense em sua respiração agora. Inspire lentamente. Segure um instante e expire como quem entrega sua energia ao cosmos. Cada ciclo é uma lembrança. Você recebe, você oferece. Você participa da troca eterna que mantém tudo vivo. Esse simples ato pode se tornar sua prática diária. Tesla compreendia que a energia não é acumulada, mas circulante. Da mesma forma, sua vida floresce quando você aprende a receber e a dar, a inspirar e a expirar, a vibrar e a silenciar. É nesse fluxo que a manifestação acontece sem esforço. E se cada pessoa que você encontra fosse um espelho vibracional, mostrando-lhe aspectos ocultos de sua própria energia? Tesla acreditava que nada entra em nossa vida por acaso. Cada encontro é uma frequência que ressoa com a sua. Quando você percebe isso, até mesmo as dificuldades se tornam sinais de onde ajustar sua vibração. Você deixa de culpar o mundo e passa a observar-se com atenção, entendendo que a realidade é um reflexo do campo que você emite. Essa mudança de perspectiva é libertadora. Talvez você já tenha sentido um chamado, uma inquietação que não sabe explicar, como se algo em seu interior repetisse "há mais, há algo além". Esse chamado é a voz da energia infinita tentando alcançar sua consciência. Tesla ouvia essa voz constantemente e, em vez de ignorá-la, dedicou sua vida a segui-la. Você também pode escutar essa voz, mas, para isso, é preciso silenciar o ruído externo e confiar na intuição. Não espere que todos compreendam. Essa é uma jornada interior, única, mas profundamente transformadora. E agora, ao chegar neste ponto, talvez você perceba que a fórmula secreta nunca esteve perdida. Ela sempre esteve em você,
inscrita nas batidas do coração, nas ondas do pensamento, no brilho silencioso da sua aura. O que Tesla fez foi apenas revelar pistas, como um mensageiro, lembrando a humanidade de sua herança esquecida. A energia interior infinita é sua. O poder supremo da manifestação já vibra em você. A questão é: está pronto para viver não mais como alguém à margem do universo, mas como uma expressão consciente da própria vibração cósmica? E se a resposta não vier em palavras, mas em vibração? Imagine por um instante que o espaço entre os átomos do seu corpo não é vazio, mas preenchido por uma matriz viva de energia cósmica que pulsa em harmonia com galáxias inteiras. Nikola Tesla percebia isso com clareza. Para ele, a realidade era como uma grande sinfonia invisível, onde cada átomo emitia sua nota secreta. O que chamamos de matéria sólida não passa de música congelada, vibração desacelerada, que os sentidos interpretam como forma. Agora, feche os olhos por dentro. Será que você consegue sentir essa música sutil vibrando na sua pele como um eco distante, como um murmúrio de estrelas que se infiltram no silêncio da sua mente? Essa percepção não é imaginação, é o campo energético em ação, revelando que sua essência está intrinsecamente conectada à frequência universal que Tesla intuía como chave de todos os mistérios. Se você mergulhar ainda mais fundo, perceberá que cada pensamento que atravessa sua mente é como uma onda que se lança no oceano do universo. Alguns pensamentos são frágeis como espuma, desaparecem rapidamente. Outros, no entanto, são densos, carregados de emoção, e reverberam como pedras atiradas em águas profundas. Tesla compreendia que o segredo da manifestação não está em desejar superficialmente, mas em alinhar emoção, intenção e vibração até que o universo responda. Não é mágica, é ressonância. Pergunte-se agora, quais são as ondas que você tem emitido todos os dias? Elas estão em harmonia com o que você deseja ou dissonantes com a melodia da sua alma? Porque, como dizia Tesla, para compreender o universo, é preciso pensar em termos de frequência e energia. E isso inclui o seu campo interno. Considere a hipótese de que cada emoção é uma linguagem secreta que o universo entende melhor do que qualquer palavra. A alegria, por exemplo, é como um farol de luz que atrai situações semelhantes. A tristeza é um chamado para mergulhar em camadas mais profundas da própria consciência. A raiva, quando transformada, pode se tornar combustível para a criação. Tesla via o ser humano como uma estação transmissora e receptora de energia, onde cada emoção alterava a qualidade do sinal emitido. Agora, imagine se você tivesse consciência plena disso a cada instante. Você se tornaria capaz de ajustar sua frequência como quem afina um instrumento sagrado. Essa prática, repetida diariamente, poderia reescrever o enredo da sua vida em sintonia com a energia cósmica, que sempre esteve disponível. Visualize uma cena: um laboratório silencioso, cheio de bobinas e faíscas elétricas dançando no ar, e Tesla parado no meio, em estado meditativo. Ele não via a eletricidade apenas como fenômeno físico, mas como reflexo de forças cósmicas muito mais sutis. Cada raio que saltava das bobinas era, para ele, uma lembrança de que o universo é atravessado por correntes invisíveis que também correm em nós. Agora veja-se nesse lugar. As faíscas não estão fora, mas dentro de você. O que Tesla enxergava em seu laboratório, você pode sentir no seu próprio campo energético. Fluxos de luz, vibrações que atravessam cada célula, como se você fosse uma antena viva conectada à essência vibracional do cosmos. E se eu lhe dissesse que a energia do universo não precisa ser buscada em templos distantes, nem em fórmulas secretas guardadas em cofres, ela está disponível no simples ato de respirar. Cada inspiração é uma fusão entre seu corpo físico e a energia cósmica que permeia todas as coisas. Tesla compreendia isso intuitivamente. Para ele, o ar não era apenas oxigênio,
era carregado de partículas sutis, de energia quântica, de vibração universal. Agora, experimente respirar profundamente, mas com a consciência de que não está apenas enchendo seus pulmões, mas carregando seu campo energético de luz. O que acontece quando você respira com essa intenção? Algo sutil começa a despertar, como se uma memória adormecida fosse ativada. A ideia de manifestação ganha uma nova dimensão quando compreendemos que não se trata de atrair algo externo, mas de liberar o que já existe em potencial dentro do nosso campo. Tesla dizia que o universo é como um grande reservatório de energia e que cada ser humano pode acessá-lo. Pense nisso. E se tudo o que você deseja já estivesse vibrando ao seu redor, aguardando apenas que você se alinhe à frequência correta? É como uma estação de rádio. As músicas já estão no ar, mas você só as ouve quando gira o dial para a sintonia exata. Da mesma forma, seus sonhos e intenções já estão vivos no campo energético. O segredo é ajustar-se, elevar-se, vibrar em harmonia. Essa é a verdadeira arte de despertar a energia interior infinita. Muitos relatos espirituais falam de momentos de expansão de consciência em que a pessoa sente-se maior que o próprio corpo, como se estivesse dissolvendo-se em pura vibração. Tesla vivia estados semelhantes, não a partir de rituais religiosos, mas de uma atenção total à natureza. Para ele, cada raio de sol, cada onda do mar, cada faísca elétrica revelava um código oculto da existência. Pergunte-se: quantas vezes você passa pelo mundo sem perceber esses sinais? Talvez o universo esteja tentando se comunicar o tempo todo, mas seu campo interno está cheio de ruídos. Silenciar esses ruídos é como limpar o canal de transmissão, permitindo que a frequência universal atravesse você sem distorções. E nesse silêncio, o poder da manifestação começa a operar. Existe um ponto quase imperceptível entre o pensamento e a realidade. Tesla chamava a atenção para essa região sutil, onde a mente humana se conecta ao campo energético. Nesse espaço, onde a imaginação encontra a energia cósmica, surgem as criações que mudam mundos. Agora feche os olhos e imagine algo que deseja manifestar. Não veja como futuro distante, mas como se já estivesse acontecendo agora. Sinta o peso, a textura, a emoção. Quanto mais vívida for sua experiência interna, mais o universo entende que você já vibra nessa frequência. Essa não é uma prática de ilusão, mas um exercício de ressonância vibracional. E quando a ressonância é consistente, o campo energético responde. Os antigos alquimistas falavam do poder de transmutar chumbo em ouro, mas em termos espirituais, essa metáfora lhe aponta para algo ainda mais profundo, a transmutação da densidade emocional em luz vibracional. Tesla, em sua jornada, era também um alquimista, embora não se chamasse assim. Ele transmutava visões internas em invenções externas, energia invisível em tecnologias tangíveis. Agora, olhe para a sua própria vida. Quais são os metais pesados que você carrega? Culpas, medos, dúvidas? E se pudesse convertê-los em ouro vibracional, em sabedoria, em energia livre? Essa é a prática do despertar. Não rejeitar a densidade, mas usá-la como combustível para ascender em frequência. A ciência moderna da física quântica confirma o que Tesla intuía, que a matéria não é sólida, mas composta de partículas em constante vibração, influenciadas pela observação. O observador altera o experimento, e no campo espiritual, isso significa que sua atenção é uma força criadora. Onde você coloca seu olhar interno, você ativa campos de possibilidade. Se você foca constantemente no medo, o campo reverbera medo. Se você foca na abundância, o campo ressoa abundância. Tesla via isso como uma lei universal. Agora, pense, onde tem estado sua atenção? Talvez seja a hora de recolher seu olhar dos cenários que drenam energia e colocá-lo com firmeza nos cenários que expandem sua vibração universal. E se toda a jornada espiritual fosse, na verdade,
uma ciência da energia sutil? Tesla acreditava que o futuro da humanidade dependeria da capacidade de compreender e utilizar as forças invisíveis. Não apenas eletricidade ou ondas de rádio, mas campos energéticos ainda mais sutis, ligados à consciência. O despertar da energia interior infinita não é apenas um ideal místico, mas um caminho prático de reconexão com essa ciência espiritual. O que aconteceria se a humanidade inteira começasse a perceber que cada emoção, cada pensamento, cada ato é uma emissão vibracional? O planeta inteiro mudaria sua frequência. E você, como parte desse organismo cósmico, tem o poder de ser um ponto de ressonância que ativa outros à sua volta. Talvez a maior revelação de Tesla seja esta: a energia livre não está apenas nas máquinas, mas no coração humano. É a energia de amar sem condições, de criar sem medo, de viver em estado de fluxo. Essa energia não precisa ser inventada, porque já existe. Ela precisa apenas ser despertada. Imagine se sua vida fosse movida por essa força inesgotável, não pela ansiedade, não pelo esforço, mas por um impulso natural de expansão. Você se tornaria um canal para a manifestação espontânea, sem resistência. Esse é o poder supremo da manifestação que Tesla intuía: viver em alinhamento com a energia cósmica, até que cada passo, cada palavra, cada gesto se torne parte da dança universal. Agora, permita-se sentir que você não está ouvindo apenas palavras, mas recebendo frequências. Cada frase é como uma onda que entra em seu campo energético, reorganizando padrões invisíveis, como se fosse um laboratório interior, onde você, ao mesmo tempo, é cientista e experimento vivo. Tesla acreditava que tudo o que fazemos deixa uma marca vibracional no campo do universo. Neste momento, sua escolha de ouvir, de absorver, de se abrir, já está alterando sua assinatura energética. E essa assinatura é o seu passaporte para interagir com realidades que antes pareciam inalcançáveis. Você está no processo de se tornar consciente do que sempre foi: energia pura em expressão humana. Muitos perguntam: por que é tão difícil manter-se em alta vibração? Tesla teria respondido que não é a dificuldade em si, mas a falta de prática em lembrar. Nossa mente foi treinada por séculos a focar na densidade, nas limitações, nos condicionamentos coletivos, mas a verdade é que basta uma fagulha de consciência para reacender o campo interno. Você não precisa lutar contra a escuridão, basta acender uma lâmpada. E sua energia interior infinita é exatamente essa lâmpada, aguardando o momento em que você decide ligá-la. Cada respiração consciente, cada emoção transformada, cada intenção alinhada é um interruptor que ativa novas ondas de energia no seu ser. É fascinante pensar que Tesla caminhava sozinho por ruas silenciosas à noite, absorvendo inspiração diretamente do campo energético da natureza. Ele dizia que muitas de suas invenções surgiam de visões claras, completas, que apareciam em sua mente como se já existissem em outra dimensão. Esse fenômeno não era exclusivo dele, era um vislumbre da capacidade humana de acessar dimensões sutis de consciência. E se você pudesse fazer o mesmo? O silêncio noturno, o contato com a natureza, a introspecção, tudo isso são portais para o campo universal. Quando você se entrega a esses estados, começa a perceber que a manifestação não é invenção, mas revelação. Você não cria algo novo, você acessa o que já existe no campo invisível. Os mestres espirituais sempre falaram sobre a importância da vibração do coração, e Tesla, embora cientista, compreendia isso em profundidade. Ele dizia que a intuição é um dom sagrado e que a mente racional deve ser sua serva. Agora veja, quando você manifesta a partir da mente apenas, tudo é esforço, cálculo, ansiedade. Mas quando você manifesta a partir do coração, há sincronicidade, há fluxo, há ressonância. O coração é a antena mais poderosa que você possui,
capaz de acessar frequências que a mente sozinha não capta. E quando o coração e a mente se alinham, você se torna uma ponte viva entre energia cósmica e realidade tangível. Essa é a chave secreta que muitos buscam sem perceber que ela pulsa dentro do próprio peito. Existe um instante em que a prática se torna natural e a manifestação deixa de ser técnica para se tornar estado de ser. Tesla intuía esse estado como o verdadeiro futuro da humanidade. Viver em sintonia com o campo energético, não como algo externo, mas como respiração contínua. Você não precisa pensar em respirar para que a vida aconteça. Da mesma forma, não precisará pensar em manifestar quando sua frequência estiver alinhada. Será espontâneo e inevitável. O que antes parecia esforço se tornará graça. E, nesse estado, a energia interior infinita deixa de ser conceito e se torna experiência direta. Você não apenas acredita, você sente. Não apenas deseja, você é. Chegar até aqui já significa que algo em sua percepção foi transformado. As energias que antes passavam despercebidas agora se mostram como vibrações universais que atravessam pensamentos, emoções e acontecimentos. O que parecia apenas físico sempre foi campo invisível em movimento, ressonância pura que conecta cada instante da sua vida a uma sinfonia maior. E nesse fluxo, um presente especial se aproxima. Em breve, uma técnica prática para que essa energia se manifeste de forma ainda mais clara em seu próprio campo interior. Se essa vibração tocou sua essência, deixe registrado nos comentários a palavra que abre portais de comprometimento espiritual. Eu ressono. Isso não é apenas um gesto, é a manifestação da sua intenção de alinhar-se às frequências universais. E se deseja continuar explorando esses mistérios e manter sua energia em sintonia com a visão de Nikola Tesla, inscreva-se e conecte-se a este campo que cresce a cada encontro. Gratidão por vibrar aqui. Sua frequência agora pulsa mais consciente, mais desperta, mais próxima da essência do que sempre foi.